Começando a gravar. Ótimo. Pessoal, então bom dia. Vamos começar aí essa semana com chave de ouro, né? Fechar esse mês de abril e em breve estaremos juntos aí. Hoje nós vamos trabalhar com a unidade 3, seção 2, ela trata sobre papéis e representatividades, né, sociais. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria ver com vocês o que vocês poderiam destacar, né, citar, em relação aos papéis sociais geralmente desempenhados pelos adultos. Quando eu penso nessa questão de papel social, o que seria isso, né? E como que ele está configurado, geralmente, na fase adulta? Quem poderia falar aí pra gente? Eu, professor. Diga, Camila. É o que cada um representa na sociedade, né? Certíssimo. Então, me dê exemplos. Um é professor, outro é advogado, ou Perfeito. Então, quando eu falo geralmente de papel social, né, está muito associado com a profissão, com o tipo de atuação no mercado de trabalho, né, a sua inserção naquela sociedade. Perfeito. Então, uma das questões, um dos elementos básicos associados com os papéis sociais está associado com o tipo de trabalho que é desenvolvido, né? Muito bom. Inclusive, nós vimos aí anteriormente, quando falamos sobre a questão de orientação profissional, que durante a adolescência, né, alguns autores, eles colocam que a escolha profissional, ela seria ali a forma como aquele indivíduo escolhe fazer parte do mundo. Então, daria um fim na crise de identidade, porque ele escolhe o seu tipo de papel social. Mas, além da questão da profissão, do cargo desempenhado, do seu trabalho, o que mais seria um papel social? Quem pode falar? Oi. A mulher tem a obrigação de cuidar da casa? Ótimo, questões de gênero. Marcela apontou aí a questão da mulher ser responsabilizada pelos serviços domésticos. Muito bom, Kelly. Também. O papel da mãe, né? Da mulher como associada à maternidade. Exato, perfeito, Kelly. A questão da maternidade, da paternidade. Marcela, você ia falar mais alguma coisa? Além disso, de questão de maternidade, paternidade, também acha que muito que a mulher é obrigada a ter a criação do filho, não é só ela. Isso, Educação. exatamente. Oi? Questão de educação, etc. Exato, o papel da mãe ali na criação dos filhos, perfeito. Então, qual o papel que você desempenha, né? Eu queria que vocês refletissem sobre isso, porque isso faz parte, né? Quando você fala que na psicologia você deve se livrar, né, das suas amarras, dos seus preconceitos, para tentar ter uma imersão e uma melhor compreensão sobre a realidade daquele indivíduo, você tem que pensar nessas perspectivas de papéis sociais, né? Quais os tipos de papéis que o indivíduo está envolvido, ou que a sociedade, quando eu falo nisso, né, questão de gênero, por exemplo, está muito associado com o que a sociedade espera que aquele indivíduo faça quanto mulher ou quanto homem, né? Então, e hoje nós temos, né, toda uma perspectiva contemporânea em relação à liberdade, em relação a novas escolhas e como que isso interfere, né? Muito bom.
Então, pessoal, como vocês mesmos apontaram aí, como seus colegas apontaram, nós hoje vamos falar um pouco sobre questões de gênero e relações de trabalho, porque isso está intimamente associado com os papéis sociais que são desempenhados aí pelos indivíduos, né, pelos diferentes indivíduos. Lembrando que, na perspectiva do desenvolvimento humano, essa cobrança, essa pressão social para a concretização de determinados papéis durante a fase adulta, ela é muito maior. E ela é considerada, inclusive, essa sua inserção, essa sua representatividade social quanto adulto em relação à produtividade no mercado de trabalho, uma produtividade em relação ao seu núcleo familiar, às gerações futuras, a questão de maternidade, isso é algo natural esperado para esta fase, certo? Maravilha? Todos juntos comigo, então? Sim! Então, vamos embora. Para discutir um pouquinho, eu peguei aqui um artigo que é da Silva, tá? Ela trata sobre papéis sociais e o envelhecimento em uma perspectiva de curso de vida. Pensando aí como que essa questão dos papéis sociais, ela está presente na fase adulta e nessa transição para a velhice. Como que isso se dá? Então, eu peguei algumas citações desse artigo só para a gente poder conversar e fomentar aqui melhor a nossa discussão, tá bom? Vamos lá. Nesse artigo, então, aqui ela coloca, né, Ken Antonucci, que seria aqui, então, uma outra citação, né, mas que está dentro deste artigo. Estes autores ressaltam a importância das atividades que são esperadas de uma pessoa. Então, olha só, quando eu falo, vamos destacar aqui algumas coisas. Quando eu falo sobre papel social, está muito associado com aquelas atividades que são esperadas, sobre as expectativas sociais, né? Para entender as mudanças que ocorrem no curso de vida, uma vez que estão ocupando determinada posição no espaço social. Então, vamos lá. Ressalta a importância das atividades que representam ali, né, a sua posição no espaço social. Essas posições são definidas como papéis e são influenciadas, olha aqui, ó, são influenciadas pelo que se espera de uma pessoa. Então, o que a sociedade espera que aquela mulher faça, que aquele homem faça, que aquela professora, que aquele advogado, que aquele indivíduo realize, né? E pelo que a própria pessoa espera de si. Então, gente, o que nós podemos ver nesse sentido? Quando eu falo essa questão aqui, que os papéis sociais, eles estão associados, né? São influenciados pelo que se espera de uma pessoa e pelo que a pessoa espera de si. Isso daqui remete a um determinado conflito, certo? Pode ser uma situação conflituosa, pode ser muito enriquecedora, mas pode ser um conflito. Então, você pode ter ali diversos adultos que estão bem em relação à sua identidade, tem ali uma certa autonomia, mas que apresenta alguns transtornos, apresenta algumas conturbações psicoemocionais associadas aí com esse papel social, né? O que a figura... Oi...
Por favor. Desculpa te interromper, mas é importante falar também que quando esse papel social ele não é alcançado, né, a pessoa se sente frustrada e daí ocorre as doenças mentais, né, como depressão, ansiedade, enfim, acho que Exatamente. essa influência da sociedade e até mesmo do próprio indivíduo com relação a si mesmo, né, essa autobusca dele em alcançar esse papel social, quando não é alcançado, gera frustração, o que pode levar a um adoecimento. Exatamente, é exatamente isso que eu estou dizendo, né? É exatamente esse o ponto que eu queria reforçar. Quando você tem essa questão de expectativa, seja a sua expectativa ou a expectativa do outro versus realidade, isso pode gerar um conflito, pode ser uma situação que leve à frustração, a angústias, a própria ansiedade, insegurança, né? Uma baixa ali, uma queda na sua autoestima. Então, tem uma série de fatores, quando a gente pensa em papéis sociais, que podem interferir aí nos aspectos psicoemocionais, né? Então, aquele adulto, ele tem a sua identidade bem consolidada, mas e aí, quando lida com essa questão da representatividade social, essas pressões, ou o que ele gostaria de ter alcançado naquele momento, e não foi possível por inúmeras causas. Como que isso é tratado, né? Então, tais papéis sociais, veja bem, aí aqui está o ponto que a Camila falou e que eu destaquei também. Tais papéis sociais apresentam propriedades positivas ao favorecerem oportunidades, né, para aquisição de habilidades, por exemplo, mas podem também apresentar aquelas propriedades negativas associadas com o quê? Com essas tensões, conflitos e ambiguidades. Porque quando a gente tem este tipo aqui de relação, né, aonde esses papéis sociais são influenciados pelo que se espera de uma pessoa e o que a pessoa espera de si, isso pode gerar tensões, né, conflitos em relação aí a essa questão psicossocial. É o que o Eric Erikson coloca como aquela fase, geratividade versus estagnação. Se ter ali uma questão associada com a produtividade versus a estagnação, que é algo característico ali daquela fase do adulto jovem, de 21 até os 40 anos, tá? Então, embora uma pessoa possa ocupar diversos papéis ao longo da vida, alguns papéis estão explicitamente relacionados à idade, principalmente quanto à hierarquia. Então, nós temos aqueles aspectos que influenciam essa representatividade social. Quando a gente faz uma análise, então, demográfica, por exemplo, uma análise ali da população a partir de um censo, nós temos ali determinados cargos, né, determinadas funções que se tem ali naquela fase de 20 a 30 anos e outras que são mais comuns, outros papéis, né, que são desenvolvidos a partir ali dos 40 anos. Então, espera-se que a partir dos 40 já tem ali uma maior consolidação em relação à sua carreira, assumindo cargos aqui de maior nível hierárquico, etc, né? Então, mais uma vez, espera-se, e a pessoa geralmente espera de si. Mas lembrando que isso, gente, que quando eu falo de papel social, além dessa questão da idade, nós temos outros fatores que influenciam. Então, lembrem, né? A gente falou muito sobre isso na questão de orientação profissional, o abismo social, a diferença em relação à oportunidade. Será que uma pessoa com uma renda baixa
né? Aos 40 anos de idade vai ter ali a mesma representatividade que uma pessoa de classe alta, pensando nessa questão de hierarquia? Não, então, assim, não é só a idade, certo? A gente tem que ter uma visão de todo o contexto, especialmente em relação à oportunidade de acesso, né? Muitas pessoas não tiveram ali, ao longo da sua vida, a oportunidade à educação, por exemplo. As mães que ficaram dedicadas, voltadas ali para o seu núcleo familiar, como a Marcela falou, né? Muitas das vezes as mulheres eram colocadas ali como responsáveis pela criação dos seus filhos, responsáveis aí pelos serviços domésticos, pelos afazeres domésticos, enquanto o homem era responsável, né, por trabalhar fora, por ser o provedor. E aí, como que é essa mulher? Aí o homem consegue uma ascensão profissional, mas a mulher que sempre ficou em ambiente domiciliar não teve essa oportunidade, esse acesso, né, a determinados papéis aí, a determinadas relações de trabalho que levariam ao reconhecimento de hierarquia. Então, além da questão da idade, nós temos outros inúmeros fatores, como lugares, pessoas, atividades executadas, etc. Deu para acompanhar aqui a contextualização? Sim. Sim. Pegando, então, um dos pontos que eu citei aqui, né, foi em relação à figura feminina e a figura masculina. Questões de gênero, vamos lá, pessoal. Então, para começar essa discussão, eu queria que vocês diferenciassem para mim o que é gênero, qual a diferença de gênero e sexo. De acordo com o nosso querido professor Pedro, ele estava ensinando para a gente que sexo é biológico, que você tem, ou você nasce mulher ou homem. E gênero já é mais social, você se identifica sendo homem ou mulher. Exatamente, exatamente. O sexo, então, ele está associado com o quê? Com a parte biológica. Então, a questão do aparelho reprodutivo, a sua genitália, né? Hermafrodita masculino. Lembra que a gente estudado isso também em bases biológicas, né? Mulher, homem, enquanto o gênero está relacionado com o quê? O papel social. Gênero é o papel social, é o que a sociedade espera que você realize como mulher. É o que a sociedade espera que você realize, o papel, a sua representatividade como homem. E o trans? O que é trans? Transgênero? Vocês já pararam para pensar? Trans, quando eu pego esse prefixo trans, né? O trans está associado com atravessar, romper, além de. Então, trans é algo que atravessa as barreiras. Transgênero seriam aquelas pessoas, aquele indivíduo que atravessa, que rompe essas barreiras estabelecidas para gênero. Nada mais é do que isso. Uma pessoa que tem uma identidade, né? Então, isso está associado com a sua identidade, que vai além daqueles quesitos estabelecidos pela sociedade. Vai além de, através de rompimento. Legal, né? Sim. Bem bacana. Sim. Vamos lá. Vamos pegar aqui, então, quando eu penso na questão de gênero, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre esses papéis, então. O que é esperado da figura masculina e o que é esperado da figura masculina.
Numa perspectiva histórica, a masculinidade foi socialmente produzida a partir de símbolos medievais e modernos de representação de potência, virilidade e poder. Então, o homem está associado, né, a masculinidade, está associada com potência, virilidade e poder. Olha essas figuras, né? Eu tinha colocado uma outra aqui da era medieval, também do gladiador, depois eu tirei, mas, enfim. Você tem aqui, em todos esses casos, né, essa representação da figura masculina. Isso foi construído aí na sociedade, né, a partir da nossa sociedade, uma construção social, algo que foi estabelecido aí no nosso inconsciente coletivo, né, a partir de gerações em gerações, passando aí, transmitindo essa questão de potência e virilidade ao homem, e aí nós temos aí, associado ao inconsciente coletivo, esse tipo de representatividade, como uma figura suprema. E a mulher? A mulher, ela fica subjugada nesse contexto, né? Qual que é o detalhe aqui dessas figuras? O que vocês podem destacar? Diga. Não, a mulher está associada à fragilidade, né? Sim, exatamente. A fragilidade seria ali o outro ponto, né? O contraponto. Aqui nessas imagens, o que vocês têm aí como uma coisa que chama a atenção? São homens poderosos? Sim. Homens fortes? Sim. E o que mais? São homens brancos. Quem domina, pensando na estrutura social, né? Os cargos hierárquicos, os cargos de maiores salários, de maior influência, né? Associados a esse poder. Diretoria, gerência, CEO, são predominantemente ocupados por homens brancos, certo? Isso é uma realidade social, é um reflexo, não sou eu que estou falando, os dados mostram isso, e se você sair e observar no seu dia a dia, o que você vai ver? Essa forma de poder, essa figura suprema associada com o homem branco, né? A mulher, ela fica ali em segundo plano. Quando fala de mulher negra, então, a situação é ainda mais discrepante. O que também contribui para esse tipo de configuração, aonde o homem seria a figura suprema e a mulher, né, uma figura ali de servidão, que foi algo estabelecido aqui socialmente, né? A mulher é associada com uma fragilidade. Nós temos ainda, né, a questão do mito do amor materno. Em outras aulas, eu discuti com vocês sobre isso, que eu tive uma aula com o Leandro Carnal, e aí ele falou sobre isso, né? O amor materno, como é algo construído socialmente, né? Nós que, como sociedade, tanto que o próprio Jung, né, coloca ali como um arquétipo a questão da grande mãe, seria um mito, uma verdade que é assumida como suprema, mas que na verdade é uma ficção, foi algo assim que foi construído, né, socialmente. Então, esse mito do amor materno, olha que interessante, a Madonna, né, aquelas figuras assim, desde a antiguidade, associado aqui com o cuidado, né, cuidado da mãe, enfim, isso foi predominantemente estabelecido
a partir do século XVII, né? Então, foi instituído ali, consolidado, né, em 1600 e bolotinha. Nesse mito, a mulher é compreendida como detentora de um instinto maternal natural, como se isso fosse parte de uma natureza feminina. Então, é estabelecido socialmente, né, como enquanto o homem está associado com virilidade, poder, força, a mulher está associada ali com esse instinto maternal, com cuidado, né? Como se fosse parte ali da nossa feminilidade, a fragilidade. Por isso que muitas mulheres, hoje, quando a gente discute sobre movimentos feministas, nós temos aí algumas críticas no seguinte sentido. Uma mulher feminista, ela perde sua feminilidade? Então, eu queria que vocês refletissem sobre isso. Será que pessoas que assumem posições feministas perdem um pouco da sua feminilidade? Por quê? Né? Então, isso daí fica como reflexão para cada um. Ô, Nayara, Oi! essa questão toda aí, ela está totalmente relacionada à cultura do patriarcado, né? Sim, sim. Nós vivemos numa sociedade patriarcal, né? Um dos monopólios. Nós temos vários monopólios que são estabelecidos ali pelos sociólogos, né, que configuram aí a nossa sociedade. Então, o monopólio da produtividade, de sempre produzir mais, né, pensando nessa questão de capital, o monopólio do colonialismo, aonde o mais fraco vai ser explorado, vai ter sua matéria-prima explorada para a produção de uma metrópole, de uma mais forte, e tem o monopólio também associado aí com o patriarcado, que seria esse posicionamento, né, de poder, essa hierarquização que existe a partir da questão de gênero. Uma mulher, para assumir a mesma posição que um homem dentro de uma grande empresa, ela enfrenta obstáculos muito maiores. Isso aí basta a gente comparar a questão de salário, né? Como que se dá aí a questão de salário? Isso é fato. Então, as mulheres, elas recebem menos do que os homens executando as mesmas atividades. E por que isso? Né? Por causa dessa visão aí patriarcal. Outra questão. Aí se pensar, os homens são mais bem especializados, têm mais acesso à educação. Não. Os estudos mostram que as mulheres têm níveis educacionais, têm um interesse maior pela educação do que os homens. Tem um nível superior ali, quando você pensa um nível de estudos maior, mas recebe menos, realizando as mesmas funções. Tem um videozinho que eu achei super bonitinho. Esse daí eu recebi, eu não lembro aonde, foi em alguma rede social que eu vi. Que são duas crianças, eles pegam um menino e uma menina. E aí eles fazem vários como se fosse uma gincana. E aí fala para eles o seguinte: olha, vocês têm que juntar, chega numa sala. Não sei se vocês chegaram a ver. Chega numa sala cheia de bolinhas, né? E aí fala para o menino e para a menina: olha, se vocês. A missão é a seguinte: vocês têm que arrumar, colocar, pegar todas essas bolinhas e colocar nessa vasilhinha aqui, nesse vasilhame, arrumar a sala. Mas vocês têm que fazer isso bem rápido, tá? Fazer em conjunto. E aí vocês vão ter um prêmio. E aí os dois vão juntos e correndo e pegando, super bonitinho, pegando as bolinhas e guardando e tal. Aí na hora de dar o prêmio, né, pega tipo uma barra de chocolate grande e dá para o menino, e pega um pedacinho de chocolate e dá para a menina. E aí a menina fica olhando, e o menino fica olhando, e aí as crianças começam a se questionar, começam a falar: mas peraí, por quê? Entendeu? Por que ela recebeu menos? Aí a mulher fala: porque ela é menina.
por causa do gênero. Aí o menino fala, não, mas isso não é justo e tal. Então as crianças começam a discutir, né? E aí o menino vai e divide a barra de chocolate e dá para a menininha. Então eles fazem isso com várias crianças e todas ficam assim, realmente absurdadas com a situação. Pera lá, nós fizemos trabalho junto, isso não é justo. Ela trabalhou tanto quanto eu, por que que ela vai receber menos? E aí a mediadora explica que isso é o que acontece com os adultos, que no mercado de trabalho, mesmo exercendo as mesmas funções, as mulheres ganham menos. Isso é muito legal. Vocês já viram isso? Alguém já viu esse videozinho? Não. Eu vou procurar, eu vou mandar no WhatsApp, Marcelinha, pode ser? É super bonitinho, aí compartilha com a turma. É muito legal. E tem um outro também que foi uma campanha publicitária que eles fizeram. Que como que funcionou? Tinha o cardápio, né? Aí o casal chegava no restaurante para escolher lá a refeição, fazer um jantar e tal. E na hora de pagar, eles colocavam para o homem um preço 30% maior. E aí o cara vai e reclama, não, mas o que é isso? O que está acontecendo e tal? Aí eles falam, não, pera lá. Se a mulher ela recebe 30% a menos no mercado de trabalho, então é natural que o homem pague a mais, 30% a mais. Foi uma propaganda também, uma campanha publicitária. Mas para discutir essas questões de gênero, né? Os papéis que são desempenhados pelo homem e os papéis sociais que são desempenhados pelas mulheres. A gente vai falar mais um pouquinho sobre essas relações de trabalho. Pessoal, quando eu penso aqui em relação à paternidade, à maternidade, né, que está intimamente associada com a questão de gênero, como a própria Marcela tinha pontuado no começo da aula, olha só, em relação à paternidade e maternidade, é importante ressaltar que nas sociedades ancestrais mais primitivas, a família centrava-se ali na mãe, pois os povos acreditavam numa fecundidade feminina, né? Então, a família, né, centrava-se aqui no papel da mãe, naquela figura feminina, associada com a fecundidade, sem a participação do homem. Não havia uma associação entre o ato sexual e a gestação. Assim, os homens tomavam lugar de quê? De chefe de família. Olha que engraçado isso. Vocês já pararam para pensar nesse termo, né? O chefe de família. O que é o chefe de família? Então, atribui um tipo de representatividade associada à hierarquia mesmo, a poder. Não está no mesmo patamar. É como se existisse aqui um papel, olha só, né? O homem como uma figura suprema e a mulher naquela figura de servidão. Chefe de família. Aí tem algumas mulheres que são chefes de família. A gente tem que pensar sobre isso, refletir, né? Como que essas questões estão estruturadas. Não existe o racismo estrutural, né? Já ouviram falar do racismo estrutural? Coisas que a gente às vezes não para pensar, que está tão estruturado na nossa sociedade, nós não vemos que é uma situação discriminatória. Existe também o machismo estrutural, associado, como a Kelly falou, com aquela visão patriarcal. Então vamos lá. Assim, os homens tomavam lugar de chefe de família, enquanto a mulher de quem cuida da prole. Olha aqui o que as meninas falaram no começo da aula, né? A mulher naquela figura de cuidado e o homem como o chefe de família. Dessa forma, nem as mulheres participavam da vida de fora do ambiente doméstico, nem os homens da criação das crianças. Então, a questão também da criação. Mas essa hegemonia, né, pessoal, nós temos que hoje em dia
ao longo das últimas décadas, nós tivemos intensas transformações nessas questões de gênero. E essa hegemonia, né, essa questão da supremacia masculina está sujeita a sofrer mudanças por causa da dinâmica histórico-cultural. Então, hoje em dia, agora eu queria trazer mais para o presente essa reflexão, né? Nós temos grandes avanços nesse sentido. As mulheres ocupam espaços que em 1950 isso não acontecia. As mulheres ocupam papéis que antes eram exclusivamente de homens, masculinos. Isso mostra o quê? Uma mudança, uma dinâmica. E isso que é maravilhoso quando a gente pensa nos aspectos sociais, quando a gente puxa a nossa disciplina para esse lado mais sociológico, né? Para essa parte mais filosófica da coisa. Uma sociedade, por mais que exista uma estruturação, né? É um processo ali, ela é uma entidade dinâmica. Ela está intimamente, intensamente sujeita, né, a essas modificações, aos movimentos sociais. Então, isso, né, representa, quando eu falo em movimento feminista, seria o quê? Um gesto de resistência a esse modelo. E aí nós temos as várias vertentes, né? Então, por exemplo, quando a gente estudamos aí sobre Arminda Berasturi, em 1920, né, desceu numa ilha da Samoa, aos seus 20 e poucos anos, para falar sobre sexualidade, aborto, sexo fora do casamento com adolescentes. Uma mulher totalmente disruptiva, totalmente assim, que vai além daquilo que está esperado, né, como modelo social. Então, nós temos vários ícones, né? A própria Simone de Beauvoir, que coloca a mulher... Simone de Beauvoir é muito legal. Vários livros, né? Que colocam o seguinte, que existe... Em toda questão social, você tem ali o outro, né? Então, vamos pensar. Se tem ali o burguês, a burguesia, o outro seria o proletariado. E aí você tem um embate entre esses grupos. Questões de raça, de etnia, né? O branco e o outro, o negro. No caso do movimento feminista, a mulher não se identificava como outro. A mulher, muitas das vezes, ela se identificava com os ideais burgueses, proletários, com o ideal de etnia, com movimentos mais amplos, que eram liderados por homens, mas nunca se uniam como mulheres, como um grupo sólido, que precisava ali de debater sobre relações sociais. Então, Simone de Beauvoir, ela coloca essa figura, coloca essa questão, né, que uma mulher, ela tem até uma frase assim que eu acho maravilhosa: não se nasce mulher, torna-se, porque ao longo da vida nós iremos nos reconhecer, construir nossa identidade como mulheres, a partir de sororidade, enfim, inúmeros outros conceitos. Mas vamos lá, o movimento feminista é importantíssimo, instalou ali o debate sobre as relações sociais, né, e de poder, colocando ali como ponto focal essa questão de gênero, né, como um ponto central no debate. Então,
Isso é importantíssimo, porque se tinha lutas de classes, lutas entre etnias, lutas entre determinadas tribos, entre determinadas nacionalidades, mas e o movimento feminista? E a questão de gênero como ponto central de debate social. E essa que é a grande importância do movimento feminista. Quando a gente pensa... Vocês estão acompanhando, pessoal? Sim? Sim. Ótimo. Então, quando a gente pensa em relação à feminilidade, né, nós temos aqui que é a partir do século XIX que novas ideias sobre o feminino começaram a ganhar espaço ali na nossa sociedade. Então, nós tivemos grandes modificações. Eu coloquei aqui para vocês um videozinho que ele trata aí, ele é bem breve, mas ele fala um pouco sobre como evoluiu esse papel social da mulher ao longo dos anos. Como que isso se deu ao longo dos anos, tá? Eu vou colocar aqui para vocês... É um vídeo da USP, muito legal. E fala aí sobre essa questão da 1960 a 2010, mulheres cada vez mais iguais. Me falem se está com áudio, por favor. Está. Tá com áudio? Ótimo. Tá bom Sim. a altura? O universo das mulheres brasileiras. Tá bom? Beleza, deixa eu só voltar aqui então. Vamos lá. O universo das mulheres brasileiras passou por muitas transformações em 50 anos. Os dados do IBGE mostram que em 1960, apenas 16% das mulheres com mais de 15 anos procuravam se empregar. A maioria das brasileiras era de donas de casa. Enquanto isso, 78% dos homens com mais de 15 anos procuravam emprego fora. As mulheres que eram donas de casa tinham uma desvantagem política em relação aos homens. Nem todos os adultos votavam. Quem que não estava alistado? As mulheres. O voto é obrigado para todos, menos para as mulheres que não trabalham. Mulher que não trabalha, o voto é voluntário. O marido pode decidir que a mulher não vai votar. Então você está dando poder para alguém impedir o outro de participar politicamente. Até aqui foram duas desigualdades acumuladas pelas mulheres: a de não disputar empregos e, além do mais, de ter o direito ao voto cerceado, se só trabalhasse em casa. Agora vem a desigualdade de renda. Em 1960, as mulheres representavam menos de 1/5 da força de trabalho. Poucas tinham renda própria. Além disso, o emprego industrial, os trabalhos mais qualificados e as posições de maior prestígio eram, e de uma certa maneira continuam sendo, redutos masculinos. A participação das mulheres no mercado de trabalho ficou muito concentrada em cargos de baixa qualificação entre 1960 e 2010. Em geral, as mulheres com pouco estudo se concentraram no trabalho doméstico. Resulta daí que, em 1960, os homens recebiam salários bem melhores do que as mulheres. Eles ainda ganham mais do que elas. No entanto, essa desigualdade de renda está caindo, porque as mulheres aproveitam mais as oportunidades de escolarização do que os homens. Em 1960, nem 1% das mulheres chegava a ter diploma universitário. Em 2010, quase 10% já tinham diploma de curso superior. O percentual de mulheres com diploma universitário cresceu 67 vezes em 50 anos. No Brasil de hoje, há mais mulheres do que homens diplomados. A presença feminina cresceu nas mais variadas carreiras. Algumas que no passado foram consideradas masculinas, em 2010 abrigavam mais mulheres do que homens. Com mais escolarização, as mulheres cresceram nas ocupações não manuais,
em carreiras profissionais e também no empreendedorismo. No entanto, ainda somos minoria nas altas carreiras do judiciário, no comando das empresas e entre os empregadores. Também mudou o perfil das mulheres que trabalham. Em 1960, quem trabalhava fora era jovem e solteira. Em 2010, a maioria tinha mais de 30 anos, era casada ou estava em união estável e já tinha filhos. Falando em filhos, outra coisa que mudou muito foi a maternidade. Em 1960, as mulheres brasileiras tinham, em média, 6 filhos. Em 1970, as que viviam no campo, eram donas de casa ou tinham pouca ou nenhuma instrução, tinham muito mais filhos do que as que viviam na cidade, trabalhavam fora ou tinham ensino superior. A maior diferença no número de filhos era entre mulheres ricas e mulheres pobres. As mais pobres tinham, em média, 7 filhos a mais do que as mais ricas. Em 2010, essas diferenças ficaram bem menores. As brasileiras passaram a ter, em média, 2 filhos ou menos. A maior diferença no número de filhos continuou a ser medida pela renda. Mulheres mais ricas têm, em média, 1 filho. Mulheres mais pobres, 3. A transformação da taxa de fecundidade tem a ver com a urbanização, que aumentou as oportunidades para as mulheres na escola e no mercado de trabalho. As próprias mulheres também mudaram. As que vivem no campo ficaram mais parecidas com as que vivem na cidade e seguiram uma tendência que já existia entre as mulheres da elite. Ao longo de 50 anos, as mulheres de todas as classes sociais optaram por ter menos filhos. O que vocês acharam, pessoal? Retratou bem a realidade, né? É legal, né? Eu gostei desse vídeo também. Achei bem bacana esses dados, assim, a gente reflete. As mulheres, geralmente, olha só, por causa do próprio mito ali da questão do amor da mãe, elas estão... A predominância, né, na nossa ocupação aí no mercado de trabalho está associado com essas profissões de cuidado, né? Já pararam para pensar sobre isso também? Né? O que seriam essas profissões de cuidado aí? Que a gente tem um ambiente predominantemente feminino. O que vocês acham? Aonde que a gente tem mais mulher do que homem? Pensando em trabalho, assim, em ocupação, né? Escolas. Escola, professoras, né? O que mais? Psicólogos, enfermeiros, né? Então, aí, essas profissões associadas com cuidadores de idosos, técnicos de enfermagem. Então, nós temos muitas mulheres que foram ocupando, né, esses espaços. E hoje a luta para assumir, então, por exemplo, né, há anos atrás, eu tenho algumas amigas que são engenheiras, mas elas eram assim, elas formaram como únicas mulheres na turma, né? Porque a engenharia, a parte de exatas, economia, é um ambiente preponderantemente masculino. Agora, quando você compara cursos de nutrição, pedagogia, certo? Aí já são ambientes mais onde você tem um maior número de mulheres. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Fazer algum comentário? Eu quero. Diga. Eu também. Eu fico assim pensando
Hoje nós temos aí muito descarada essa desigualdade. Ninguém concorda com ela. E eu não entendo por que assim, houve avanço, é nítido, mas ainda falta tanta coisa para acontecer, sabe? Esse exemplo aí do garotinho recebendo chocolate, entendendo que não é justo. Eu estava vendo um dado que estava lá na ONU que dizia que hoje a colaboração dentro de casa, o homem em um trabalho não remunerado, vamos dizer aí de uma família estruturada, onde ambos trabalham fora, ambos têm filho, e a colaboração dele lá, eu fiquei assustada. Diz que até agora ele colabora 8 minutos em um trabalho não remunerado. Falando assim de pesquisas, no geral, o homem contribui 8 minutos. Então, quer dizer, a mulher vai para fora, ela trabalha, ela dá um jeito de estudar, ela cuida do filho, tem um ambiente, e o homem contribui 8 minutos. Isso, assim, é um absurdo. E nesse dado da ONU, ele dizia lá no próprio site mesmo, quem quiser dar uma olhadinha sobre o feminismo, está escrito lá. Nesse mesmo dado aí, dizia que nesse ritmo nós vamos levar 200 anos para que exista uma igualdade, ou seja, para que ambos trabalhem fora e ambos contribuem dentro de casa. Seriam necessários 200 anos para chegar a um equilíbrio. Então, eu não consigo entender, professora. Explica para mim o que a senhora vê em tudo que já estudou, em tudo que já conversou como profissional, por que essa injustiça é tão grande e por que a gente parece estar tão distante ainda do que parece ser ideal para um mundo mais justo? O que a senhora diz, assim, na sua opinião mesmo, como mulher, como conhecedora, como contato que tudo a senhora tem? Fala um pouquinho disso para nós, por favor. Danila, nossa, muito boa a sua fala, nossa, agradeço demais, e eu também tô perplexa, que essa questão de 8 minutos, nossa, eu acho que não lava nem, assim, o prato que ele comeu, né? Não gasta 8 minutos nem a louça suja que ele sujou, que o homem sujou, no caso. Eu vejo como o que acontece é porque tem uma naturalização. Eu acho que o que dificulta tanto é porque tem uma naturalização do machismo. Acham que, isso é normal. A mulher trabalhar mais em casa do que o homem, isso é normal, isso é natural. Nós fomos criados assim e vai permanecer assim. Então, assim como existe, que eu falei, né? É algo que está tão estruturado, existe o racismo estrutural que está aí com raízes tão fortes, né? Na nossa sociedade, existe também um machismo estrutural. E o que me deixa, assim, claro, nós tivemos grandes avanços, mas tem pessoas que, sinceramente, teve uma vez que eu estava discutindo sobre isso, era em uma aula que eu dei sobre a questão de gestão de projetos, e aí eu fui falar sobre gestão de pessoas, eu vou discutir um pouquinho sobre isso, mas a ONU coloca ali como alguns dos objetivos do desenvolvimento, né, sustentável, aí, ODS, a questão de igualdade de gênero. E aí, sempre que eu dava, assim, essa aula, pelo menos um aluno, um homem, levantava a mão, né? Eu repeti essa aula em diversas turmas, e aí falava, para mim não existe mais isso. Para mim isso foi coisa do passado. Hoje em dia as mulheres, elas estão aí, né? Elas não são mais vulneráveis. Então, assim, eu acho que essa falta, essa naturalização do machismo, essa falta de um olhar mais crítico, nós avançamos, mas como você mesma citou de forma perfeita, ainda temos muito que avançar, muito mesmo, quando a gente pensa em violência doméstica, porque outra coisa, né? Eu já tive discussões no seguinte sentido, de falar assim que mulher faz parte de minoria. Mas não
Por que que mulher é considerada minoria? Por que que mulher é considerada ali como grupo vulnerável, né? Alguns homens discutindo isso comigo. Porque as mulheres, elas são agredidas, elas são mortas, elas recebem menos, enfim. Então, tem uma série de fatores que são naturalizados na nossa sociedade. Eu acho que isso que dificulta tanto, né? Nayara, Muitas das pessoas, elas não procuram os dados, como você fez, foi lá, leu sobre a ONU e tal, vê os relatórios, a gente assiste um videozinho desse aqui. Muitas das pessoas não têm acesso a essa informação, ou se tem, ignoram saber, ignoram ver o outro lado. E outra coisa que me deixa assim, isso é minha opinião, como você pediu, né? Mas outra coisa que me deixa assim perplexa é quando você tem movimentos feministas que buscam aí diminuir esse abismo, esse que é o foco do movimento feminista, trazer à luz aí essa discussão para o debate central, essa questão de gênero na nossa sociedade, mostrar essas discrepâncias, e aí você tem mulheres que vão contra o movimento feminista, falando que perde a feminilidade. Mas pera lá, será que elas estão se informando realmente sobre as diretrizes? Porque quando a gente pensa em uma questão de gênero, engloba todas, independente se é rica, se é pobre, entende? Então, assim, eu acho que o grande problema é porque é algo que está estruturado na nossa sociedade e tem uma naturalização disso. Existe uma naturalização de relacionamentos abusivos. Existe uma naturalização da mulher que trabalha fora e chega em casa e ainda cuida de filhos, e ainda lava roupa, e ainda cuida, enquanto o homem não, ele é o provedor. Então, assim, eu acho que está associado com isso. Nayara, Oi, eu Kelly. posso falar? Por favor. Olha, eu tô com a revista aqui do CRP e tá falando justamente isso. Uma cientista política chamada Marlice Matos, ela trabalha, né, com o núcleo de pesquisa da Federal. E ela fala assim, que a violência é sempre multidimensional e não é efeito de uma única causa. Para ela, a violência de gênero vem da relação de controle e domínio que os homens se sentem autorizados a ter e exercer sobre os corpos das mulheres. O patriarcado, Absurdo. a relação de dominação de gênero masculina é a principal fonte dessa hierarquia e dessa relação que é assimétrica. Quando você tem domínio de um sobre o outro, você não produz simetria, você produz desigualdade. E aí, respondendo que a Danila acabou de colocar, né, essa enquete aí, ela fala que a coordenadora do NEP, né, da Federal, também alerta que todo o processo socializador é a base para a construção das subjetividades. Se a sociedade naturaliza o patriarcado, os indivíduos são colocados diante da estrutura de domínio masculino e, portanto, as mulheres também passam a ser vetores desse patriarcado. Elas não são culpadas pelo machismo, porque o machismo é uma dimensão estrutural desse processo, afirma. Gente, é exatamente o que eu falei, não é? Só que com palavras mais bonitas. Exatamente. Adorei. Muito bom. Muito bom. Então, isso muito bom. Resumindo, a sociedade naturaliza isso, né? Prof. Oi, Kelly, mas só rapidinho, Marcelinha, você fala daqui a pouco. É porque cortou aqui para mim, você falou resumindo. Eu disse que a sociedade naturaliza esse patriarcado, né? Essa questão do homem ser dominante, porque isso vem da antiguidade, igual o Pedro já explicou para a gente também, na matéria dele, da questão do significado da família, o que significa família. Aí ele explicou essa questão toda, que o homem ia à caça e à pesca, a mulher ficava em casa porque tinha de cuidar das crianças, e isso foi evoluindo, foi crescendo dessa forma e tá até hoje. Isso para mim é um paradigma dificilmente de ser quebrado, né? É aos poucos, né? Como é que é, Danila? 200 anos, se for nesse ritmo, a gente tem que acelerar um pouquinho, né? Nossa! Vamos fazer nossa parte. Absurda. Bom, em casa eu tenho uma exceção, né? Porque
Ontem uma amiga minha estava dizendo que por que eu não punha meu marido para ajudar. Eu falei, que jeito? Ele cozinha e limpa a cozinha em seguida? Coitado, só se ele limpar tudo. Mas eu fiquei horrorizada porque não é a realidade que eu vivo. E aí, quando você pega uma fonte segura como essa, eu fiquei assim, de verdade, em choque. E aí, você vem aí na sua resposta construindo algo que eu acho que é real, é algo que a gente vive e é muito triste. É muito triste. Mas é muito bom poder compartilhar aqui desse momento, porque a gente precisa tomar algumas posições, né? E não só sobre o achismo. Muitos falam sobre o feminismo sem saber nem o que se trata. Mas foi muito bom participar desse momento. Obrigada aí, viu, meninas? Olha, ótimo. Diga, Marcela. Muito bom, gente. Olha, eu acho, a minha opinião é a seguinte: vai demorar muito ainda para ser desconstruído, mas se cada um já começar a desconstruir isso para si mesmo, já fica um pouco mais fácil. Igual, por exemplo, a pessoa impõe o feminismo, ou impõe que todos têm direito igual, mas quando chega em casa não ensina o filho que ele tem que ajudar tanto como se fosse uma menina, sabe? Ajudar em casa, em todos os aspectos, e acha normal ele ficar só jogando, que ele tem que se divertir, e se fosse uma menina, além de divertir, teria que ajudar em casa. Perfeito, Marcelo. E a gente vê muito presente isso, sabe? Porque até na nossa família mesmo, a gente percebe que os meninos são criados de forma livre, que eles fazem o que quer, e as meninas, além de ter o direito de brincar, essas coisas, ela começa a apresentar aspectos que a mãe ensina a fazer uma coisa, o pai vai falar que tem que fazer uma coisa para ele. Sim, eu acho que você falou uma palavra aí que, assim, que é muitíssimo importante. Para mudar essa configuração, a gente precisa de quê? Ressignificar, né? Ressignificar. E a partir, não só a partir de pensamentos, mas a partir de ações. Então, o meu filho, por exemplo, né? É claro, assim, não são todos, mas eu falo para ele sabe o que é feminismo, sabe? Ele sabe o que é machismo. Ele tem uma visão assim, eu procuro trabalhar com ele essas questões que, olha, mamãe trabalha fora, papai também, mamãe trabalha em casa, papai também. Então, assim, ele tem um tipo de visão, né? É claro, assim, na cabecinha dele, para uma criança de 8 anos de idade, mas aonde eu procuro trabalhar isso. E isso, assim, desde ele menorzinho, né? Essa questão, o que é brinquedo de menina, o que é brinquedo de menino. Ele já falava, assim, comigo, essa questão, assim, mas, mãe, é tudo brinquedo, sabe? Eu gosto de assistir Little Pony, ele com 5 anos, bonitinho. Eu gosto de assistir Little Pony. Aí um coleguinha lá falou, mas é desenho de menina. Ele, não, mas é desenho de criança, não tem isso. Entende? Então, assim, é que desenho infantil. Eu acho que ressignificar, tirar essas questões, mas a partir de pensamentos e ações, essa nova geração, ela está muito mais aberta. Né? Os adolescentes são muito mais abertos em relação a isso. As crianças vão ter um outro tipo também de construção. Então, eu acho que é a partir disso, se nós queremos mudar efetivamente, nós necessitamos dessa ressignificação, né? Essa inovação para que esse ciclo vicioso não permaneça. Eu acho que é bem por aí. É claro, sim, que é totalmente diferente, isso depende muito do contexto sociocultural. Eu tenho familiares, a minha mãe ela é nordestina, então eu tenho familiares lá no Piauí. A família da minha mãe é do Piauí. Lá, essa questão de machismo, cara, quando eu fui morar no Pará também, no norte, né? Quando eu fui morar lá no Pará, que eu com meu ex-marido, com o Lucas, e aí a gente estava num churrasco, eu falei para ele trocar a fralda, os homens que estavam do lado acharam um absurdo. Tipo, a mulher fica sentada na mesa, tomando cerveja, fofocando, enquanto o pai ia lá trocar a fralda da criança e colocar o menino para dormir.
sabe? O que é algo natural para mim, o que faz parte da minha vivência, porque a gente procura essa questão de igualdade, em determinados contextos é algo, assim, incabível. Então, eu acho que por isso que demora também esse tempo, que nós ainda somos a minoria, que pensamos dessa forma mais disruptiva, né? Ai, acho que é isso aí. Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisa? Compartilhar alguma experiência? Falar do seu dia a dia? Eu só ia, no caso, complementar o da Marcela, não ia falar tudo que ela falou. Porque realmente, que nem eu brinco muito com a minha mãe, quando a gente vai em mercado, loja assim, brinquedo, tipo, ela vai, aí tem lá os brinquedos, né? Tudo coisinha de cozinha rosa pra menina. Aí você vai no do menino é bola, um carrinho que é pra quê? Pro menino já aprender, tipo, a ficar fora de casa. E eu fico, não, tem que dar esse presente, porque é de criança. Mas aí é onde entra também outra questão, porque eu vejo isso dentro da minha própria casa. Meu irmão tem 21 anos. Ele fala que não vai dar boneca para o filho dele, porque senão o filho dele vai virar homossexual. Então entra mais no contexto aí também do preconceito, tipo, da homossexualidade, que é onde está tão, tipo, dentro deles, que para fazer toda essa desconstrução é muito difícil. Exato. Não, aí você citou um caso, Larissa, da questão de carro, né? A menina brinca com panelinha, cozinha, sempre associado com cuidado, né? Com faxininha, umas coisinhas assim, um homem com carrinho. E aí você vê muito, você escuta muito esse comentário. Teve alguma batida, fez alguma barbeiragem no trânsito? Ah, deve ser mulher. Ah, tinha que ser mulher. Isso é o quê? Machismo estrutural, minha gente. Machismo estrutural, total. Uma vez eu recebi um post, assim, no WhatsApp, aí tinha, assim, como se fosse um casal, uma piada totalmente machista, mas que representa, assim, essa naturalização. Era um casal, assim, conversando, né, no telefone. Oi, amor, o que você tá fazendo? Aí a mulher, eu tô fazendo o mesmo de sempre. Aí o cara, o quê? Batendo no nosso carro? Tipo, gente, isso mostra, assim, reflete, né, o tipo de atitude totalmente machista, que coloca a mulher num papel ali de inferioridade em relação à figura masculina, né? Ô, Nayara. Diga, querida. Ainda falando dessa questão de violência de gênero, é tão impactante a gente ouvir, ler cartaz, algumas coisas assim do tipo, essas brincadeirinhas, a seguinte frase: lugar de mulher é na cozinha. Sabe? Então, assim, é meio revoltante, impactante. E só para... Eu nem sabia da existência disso. Aqui em Belo Horizonte, existe uma casa de referência da mulher chamada Tina Martins, que acolhe, dá abrigo a essas mulheres, né? Que são vítimas da violência. E lá tem atendimento psicológico, né? Presta atendimento às mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade. E trata essa questão também do patriarcado e a cultura machista que assola tanto a nossa sociedade. Então, dar voz ativa à mulher, coisa que ela tipo, não tem em casa, isso aí, o psicólogo tem esse cuidado, essa atenção de tratar essas questões, né? Então, achei assim, super interessante. Nossa, ótimo. Muito legal. Vou, inclusive, seguir aqui esse movimento, tá? Obrigada pela dica. Muito bacana. E, Kelly, aproveitando, então, essa questão que você citou da violência contra a mulher, né? Gente, e pegando ainda um pouco da fala da Danila em relação ao quanto que nós temos que avançar nesse sentido, há uns 2 anos atrás eu fiz um evento lá na faculdade, a gente convidou, falando sobre questão de contra-violência, né, da violência contra a mulher, e convidamos alguns policiais para falarem sobre esse tipo de atendimento, né, que nós temos ali a delegacia especializada, a delegacia da mulher, e o que é feito. Então, assim, pensando, muitas não conseguem reconhecer que estão em uma situação de violência por causa da naturalização,
Então, muitas não conseguem reconhecer que tem um marido abusivo, que tem um relacionamento abusivo. Lembrando que abuso não é só agressão física, nós temos boa parte ali de relacionamentos com agressão, com violência psicológica, que é você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo, né? E que é algo assim que é muito naturalizado na nossa sociedade. Muitas ficam imersas nesse ciclo, sofrem essa violência dentro de casa, não conseguem reconhecer e identificar que estão sendo vítimas de agressão. Quando reconhecem, quando não tem a coragem ou não tem a segurança, né, necessária para fazer uma denúncia, ou ainda quando faz a denúncia, não é acolhida da forma como deveria. Do papel de vítima, ela passa a ser, né, como se fosse a provocadora. Ah, mas você também fez isso. Ah, mas estava saindo de noite sozinha? Ah, mas foi beber demais. Entendeu? O tipo de cenário que naturaliza a violência contra a mulher. Então, assim, muitas ficam dentro de casa, não reconhecem, aquelas que reconhecem vão buscar ajuda, mas não se sente acolhida, ou não sente segurança, não tem coragem, porque tem medo de ser agredida, ou quando procura, não tem o atendimento necessário. Por isso que existe a delegacia das mulheres, né, que é atendida por mulher, enfim, em Belo Horizonte nós temos ali esse tipo de funcionamento, mas especialmente quando a gente fala aí cultura do estupro, né? O que é isso? Cultura do estupro. O homem achar que pode fazer qualquer coisa com o corpo da mulher. Está naturalizada essa questão de poder. Eu vi isso, foi ontem. Tinha um post, assim, uma manifestação, aí um rapaz com uma plaquinha no meio de uma manifestação, assim, falando com os seguintes dizeres. Eu estou com pouca roupa, como é que é? Estou com pouca roupa e cercada de pessoas do sexo oposto, e não me sinto ameaçado. Ele no meio de um tanto de mulher, assim, sem camisa, enfim. E se fosse uma mulher? Se fosse uma mulher com um short curto, com um top assim assado no meio de um tanto de homem, será que ela se sentiria segura? Isso reflete a naturalização, né, que se tem na nossa sociedade de mulher no papel de servidão, de vulnerabilidade, e o homem no papel de poder. Vamos lá. Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisa? Tá legal o debate? Vamos seguindo, então. Gente, quando eu penso, então, né, pegando aqui outra questão de papel social, nós falamos bem aí em relação a essa questão de gênero e como que nós precisamos de mudar, né, essas questões essa discrepância, nós precisamos de lutar pela igualdade de gênero como sociedade. Isso permeia também, né, quando a gente fala de papéis sociais, as nossas relações de trabalho. Então, outro aspecto muito importante que é colocado aí neste capítulo é sobre a relação de trabalho. Então, a relação trabalho-indivíduo, ela foi amplamente estudada por Marx, né? Então, nós temos a obra clássica chamada O Capital. Marx viveu ali de 1818 a 1883, e apesar de termos muitas críticas, né, como a própria Danila citou no caso do feminismo, tem muita gente que critica sem nunca ter lido ou sem ter conhecimento sobre marxismo, né? Então tem alguns aspectos que são muito importantes da gente pensar como estruturação social. Marx coloca o seguinte: o trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza. É a forma como nós interagimos com o mundo.
Processo esse em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla o seu metabolismo com a natureza. Então, quando eu penso em papel social, né, e aí a gente pensa na questão de relação de trabalho, está intimamente associado. Alguns trechos aqui da obra, né, de Marx para a gente poder discutir. O trabalhador labora sob o controle do capitalista, a quem pertence o seu trabalho. Você vende o seu trabalho para o empregador, certo? O capitalista cuida para que o trabalho seja realizado corretamente e que os meios de produção sejam apropriados, a fim de que a matéria-prima não seja desperdiçada e o meio de trabalho seja conservado. Isso é, destruído ali na medida necessária para a consecução do trabalho. Então, alguns termos importantes aqui, né? Quando eu penso aqui nessas relações de trabalho. O trabalhador, ele vende o seu trabalho para o capitalista, para o empregador, certo? Para quem detém a renda, para quem detém o capital. Então, o seu trabalho pertence, né, àquele empregador. Então, por exemplo, eu, como professora, estou dando aula no Pitágoras, trabalho há 6 anos no Pitágoras, todo o meu trabalho, toda a produção, toda a minha aula, né, ela é feita ali para fomentar esta marca. Está associado a essa marca. Então, existe aí uma relação, inclusive, né, de sigilo, etc. Se eu trabalhasse, por exemplo, em outra empresa, quem trabalha na Vale tem o papel ali, o seu contrato de trabalho, né, pertence à Vale. Então, existe uma série de questões contratuais que regem esse trabalho de forma que o empregador detém domínio sobre aquilo que está sendo produzido. Em segundo lugar, o produto é propriedade do capitalista. Então, o produto final de quem trabalha ali é do empregador, não do produtor direto. Então, o trabalhador, né, ele trabalha para quê? Para gerar renda para o empregador. O capitalista paga, por exemplo, o valor da força de trabalho por um dia. Portanto, sua utilização, como a de qualquer outra mercadoria, por exemplo, um cavalo, que ele aluga por um dia, pertence-lhe por esse dia. Então, aqui Marx coloca, né, essa questão do proletário, a luta, né, pelo capital, mas é uma crítica muito construtiva. Por quê? Nós temos nesse modelo onde um detém a força do trabalho do outro, paga, né, pelo outro, e o retorno vai só para o empregador. Isso promove o quê? A concentração de renda. Essa concentração de renda. E essa concentração de renda está intimamente associada com os papéis sociais que são desempenhados pelas pessoas, né? Nesse sentido, nós temos aqui Michel Foucault, é um sociólogo, né? Aqui viveu em 1926. Nossa, o cachorro tá aqui lá, espera aí. Viveu de 1926 a 1984, então ele estabelece aqui essas questões sobre relações de trabalho de uma forma bem interessante. Vocês já ouviram falar em Foucault? Sim, todo mundo? Ele parece com o Leandro Carnal. Não lembra? Lembra sim. Lembra demais. Adoro. Vocês já tinham ouvido falar? Já estudaram Foucault em outro momento? Ele é estudado na sociologia, na filosofia, na psicologia. E ele fala muito sobre essa questão de poder. Então, se nós discutimos anteriormente a questão de poder associado com gênero, agora nós vamos pegar essa linha de discussão para falar sobre poder associado às relações de trabalho.
tá bom? Foucault coloca o seguinte: a sociedade é um arquipélago de poderes diferentes. Então, ele coloca que o que estabelece, né, o que configura uma sociedade é essa relação de poder. Você tem um dominador e tem um dominado. Tem o que é supremo e o que é servo, né? Então, tem aquele que domina e o que é submisso. Então, nossa sociedade ela é um arquipélago de poderes. Eu vou colocar aqui um videozinho que fala um pouquinho sobre Foucault. É mais uma introdução, tá? Sobre a sua atuação. Ele é bem breve. E aí a gente discute. Nossa, a aula tá tão leve, eu nem vi o horário passar. Eu nem vi o horário passar, gente, mas eu vou passar só esse videozinho e aí a gente faz um intervalo, tá bom? Pra gente tomar um café. Por favor, vejam se está com áudio. Michel Foucault foi um filósofo francês. Sim. Sim, ótimo. Então vamos lá. Vamos ver um pouquinho aqui sobre Michel Foucault. Michel Foucault foi um filósofo francês com altíssima produção em diferentes áreas e contribuições, não só para a filosofia, como também para a psicologia, para a história, para o direito, para a literatura. E na sua vasta obra, ele tratou de inúmeros temas extremamente relevantes para a atualidade. Uma das perguntas que norteava as pesquisas de Foucault era a tentativa de responder, de investigar, sob que condições seres humanos tornam-se sujeitos. Foucault percebeu que a construção do chamado sujeito moderno, o sujeito considerado normal, se fez ao longo da modernidade a partir de práticas divisoras que procuraram estabelecer sempre uma oposição ou tensionamento em relação àquele que era considerado diferente. Podemos considerar que a produção de saberes e relações de poder investiu fortemente na produção do sujeito moderno normal. Esse foi um objeto de investigação do Foucault ao longo de, digamos, 4 grandes temas. Por um lado, Foucault procurou tentar compreender o que se passava no campo da anormalidade para tentar entender sob que condições saberes, mecanismos, relações de poder poderiam produzir esse sujeito normal. Por exemplo, no que se refere à questão da loucura. Investigar a loucura seria uma forma de tentar compreender sob que condições se edificou o sujeito dito normal e são. Esse é o tema da história da loucura. Podemos observar, por exemplo, o tensionamento entre o doente e o saudável ou sadio, como ele investiga no Nascimento da Clínica. Ou, por exemplo, a oposição, o tensionamento entre o delinquente e o homem considerado correto, digno, a boa corretude. Esse é o tema, por exemplo, de investigação em sua obra Vigiar e Punir. E, por fim, o tema também da sexualidade. Como se configurou a estruturação de um sujeito considerado de boa sexualidade por oposição ao pervertido, ao perverso, aquele que não teria a sexualidade dita adequada. Ora, esse é o tema da História da Sexualidade, volume 1. Pessoal, gostaram? Oi. Ótimo, ótimo. Queridos, vamos fazer o seguinte, então. Fica aí, era mais para dar a dica para vocês, né? Então, nessa quarentena, mais um aí para vocês lerem, né? Ler um pouquinho mais, aprender aí sobre as perspectivas, né? De Foucault, eu acho que é importantíssimo, né? Vocês que estão nessa área aí, se debruçarem um pouco sobre suas obras. Então, vamos fazer um intervalinho e daqui a 20 minutos a gente volta? São 9h44. Vamos fazer o seguinte, 10h10. 10h10 a gente volta, tá bom? Combinado?
Vou passar um café Sim, rapidinho, combinado. já volto para cá para a gente continuar a nossa conversa. Nossa, tô adorando essa aula, gente. Tá muito legal. Parabéns aí pela participação.